Um prazer, hoje eu tô aqui com a Júlia, CEO da Matchpoint. Júlia, obrigada por topar essa entrevista conosco para falar um pouquinho do atual cenário, né, de varejo, de shopping. Queria que você, como Matchpoint, começasse falando como é que você está vendo esse mercado, né, diante das novas tendências e das mudanças do comportamento dos consumidores. Falando um pouco que a gente escutou aqui hoje, né, e até, teve um outro painel que eu mediei com o André Freitas e com o Rafael Salles, e eu venho olhando muito para esse mundo de shopping, varejo eu sempre olhei, mas agora olhando para isso, você vê uma visão clara, né, de um comportamento que está mudando, né. Então não é só um lugar para você ir e comprar, porque hoje você consegue comprar na internet, você consegue comprar qualquer coisa, né, mas é um lugar para você ir com a sua família, ter um entretenimento, ir no restaurante. E o que que tem acontecido? O mix das lojas estão misturando, né, porque antes a gente tinha aquelas lojas âncoras para ancorar o empreendimento, né, e aquelas lojas, menores ali, as satélites para hoje você começou a diminuir, criou lojas menores que são mais, lojas com experiência, o consumidor está cada vez mais exigente, né, com essa experiência. Hoje, a quantidade de informações que esses shopeiros estão tendo, né, porque antes era muito mais as informações que eles recebiam dos lojistas, hoje com a inteligência artificial, com tecnologia, E tem os próprios dados. eles têm os próprios dados e com isso eles conseguem acessar melhor que é o público final, né, porque o público final é o consumidor final, então o que que esse consumidor final quer ao ir ao shopping? E até por isso a tendência também, né, de você ter um mixed used, Uhum. né, não ser um shopping não ser só um shopping integrado com muitas outras coisas, tanto em termos de lojas, ou entretenimento, um residencial, um hotel, e é isso que a gente está vendo e essa tendência se consolidando. Legal, e falando um pouquinho, acho dessa mistura toda, a gente tem o varejo de rua, que especificamente vocês têm olhado com muito afinco o tema das fachadas ativas, né. E é um tema que tem ganhado destaque nos planejamentos urbanos e enfim, como transformar essa intenção, que a gente vê que é muito positiva, em uma realidade palpável e rentável no mercado, né. O que que acontece, pelo menos ao meu olhar, né, os chopeiros sempre conseguiram enxergar o varejo de uma forma correta, então a importância do mix é muito importante. O varejo de rua, ou a fachada ativa, é exatamente a mesma coisa. Ela é varejo e ela precisa ter sinergia entre essas lojas. O que que aconteceu, né, na minha visão, né, o que que a legislação resolveu no novo planejamento urbano, criou-se incentivos a essas fachadas ativas. Uhum. Você poderia construir a mais usando essas fachadas ativas, mas o que acontece? Grande parte dos incorporadores olharam essas fachadas ativas como assim, um potencial extra de ganho, e não um potencial extra de ganho olhando o varejo. Eles sabem vender apartamento. Por exemplo, o corretor de residencial não sabe vender uma loja, ou ele não sabe qual é o melhor mix. Isso desde coisas básicas, desde, por exemplo, talvez para aquele prédio um restaurante faça sentido. Não tem exaustão. Então como que você vai colocar um restaurante ali? Lojas como farmácia, todas essas lojas de varejo direto, precisam de vagas de garagem. Essas fachadas ativas não têm. Então hoje, e eu acho que bom que veio esse tema no mercado, e você está vendo nos últimos tempos, né, falando muito disso, né, dessas lojas vazias, porque os incorporadores começaram a sofrer com relação a isso. O melhor dos mundos seria durante o projeto, eu analisar se vale, por exemplo, vale a pena eu fazer uma fachada ativa ali ou não vale? Se valer, por quanto que eu vou vender? E qual vai ser o perfil desse varejo? Que ele vai agregar ao empreendimento ou à região ou não? Conversar com o condomínio, porque na convenção de condomínio tem que permitir isso, conversar com os usos que foram aprovados, então todo esse pré-projeto. O que acontece? Hoje a gente já tem o problema aí de muitas. Então, o que que eu também venho trazendo a solução? É exatamente assim, você tem essas fachadas ativas, você tem já isso, como que eu vou resolver? Às vezes precificando. Você acha que vai vender a 20? Não, vai vender a 10. Você vai ter que investir, porque para um restaurante ir para lá, como ele não vai ter tanto público, você vai ter que investir no capex. Ou, por exemplo, olha, essa loja aqui não faz sentido nenhum, você não vai conseguir rentabilizar, joga para o condomínio e resolve. Aí o que que eu faço? Eu deixei essa loja pronta com um bom locatário, eu busco esse locatário e aí eu torno um produto bacana para vender para o fundo, porque os fundos, a quantidade de fundos, de renda urbana que estão aí querendo comprar bons ativos, é isso, eu vou tornar um bom varejo para o ciclo.
Legal. E falando acho que nessa equipe toda que você mencionou, né, vocês estão ampliando justamente essa atuação no varejo. Hoje vocês já são consultoria imobiliária do RBVA, né, um dos maiores FIIs de renda urbana justamente. Você poderia contar um pouquinho mais dessa estratégia, desse movimento de vocês? É exatamente isso, tá? Uma das estratégias da empresa hoje é crescer nesse one stop shop de varejo e começando com as fachadas ativas. A gente fechou parceria com 2 incorporadoras aqui, tá? Para fazer esse pequeno teste e com a equipe, então a gente já tem 4 pessoas que são renomadas nesse mercado, para ideia, para concepção, para consultoria. Caso dê certo, aí a gente vai trazer o braço para escalar isso, porque eu vou ter que escalar. Legal. E aí, como é que tá o pé disso? Vocês já começaram a Já, olhar? já. Desses 2 projetos, a gente já visitou todos os imóveis, eu devo entregar um diagnóstico desses imóveis. Então esse diagnóstico, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar assim, essa loja X, o valor de aluguel é de tanto a tanto, a liquidez é tanto a tanto, a minha recomendação é você buscar esse tipo de varejo, ou a minha recomendação é devolve para o condomínio, ou a minha recomendação, olha, vamos ter que rever essa convenção de condomínio, vamos ter que refazer essa fachada, essa aqui eu preciso fazer um retrofit. Então, nesse parecer, nesse raio-x, eu vou dar essa recomendação. Dando essa recomendação, ele aceitando essa recomendação, aí eu vou fazer a estratégia de comercialização. Eu irei para mercado para fazer a locação e posteriormente a venda e gestão, inclusive. Legal. E tem outras estratégias e oportunidades que vocês têm visto no mercado além dessa? Hoje a gente tem mais ou menos 25 carteiras de famílias, a gente faz o asset management, que é a gestão tanto operacional como estratégica dessas famílias, né? Além da consultoria imobiliária do RBVA. Então a gente vem crescendo nisso, um grande diferencial da Matchpoint. Eu trabalho com parceiros no Brasil todo. Uma visão além de São Paulo, né? Muito, muito. E outra coisa que a gente está também investindo, que a gente também sempre fez, foi locação de escritórios em São Paulo, capacitando mais o time e crescendo, colocando mais pessoas para continuar fazendo isso. Legal, então acho que escritórios é algo que vocês estão olhando também e esse trabalho mais regionalizado no Brasil. Exatamente, assim, é varejo como um todo, escritório, principalmente locações, vendas a gente faz também, Sim. claro, e vendas Brasil todo. Legal. Não, perfeito, Júlia. Obrigada por vir Obrigada a compartilhar com a você. gente.